Esta é uma história sobre perdas devastadoras, encontros improváveis e como o destino pode unir pessoas quebradas para que elas se curem juntas. Às vezes, a ajuda vem de quem menos esperamos, e o amor surge nos lugares mais sombrios. Prepare-se para se emocionar. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos vídeos todos os dias. Deixe seu like no vídeo, caso você goste desta história, e escreva nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. Você não tem lar e eu não tenho mãe, disse a garotinha à jovem sem teto no ponto de ônibus. A estação central de Curitiba estava praticamente deserta às 22h30 daquela quinta-feira gelada de julho. Lívia Torres ajeitou o vestido creme amassado, a última recordação de sua vida pregressa, e encolheu os pés descalços sob o corpo, tentando manter algum calor. Seus sapatos tinham finalmente se desfeito na semana anterior, após 6 meses vivendo nas ruas da capital paranaense. Ela abriu o caderno de esboços arquitetônicos, folheando projetos que jamais sairiam do papel. 6 meses antes, ela possuía um escritório próprio no bairro do Batel, clientes disputando sua atenção e um noivo que jurava amá-la. Então, Ricardo fugiu com todo o capital da empresa, deixando para trás apenas dívidas colossais e um bilhete. Desculpe, você vai entender algum dia. Ela não entendia. Provavelmente jamais entenderia. O ruído de passos infantis ressoou na plataforma. Lívia levantou o olhar e avistou uma menina pequena, de não mais que 5 anos, vestindo um traje vermelho de balé, sob um casaco de inverno sofisticado e uma touca cinza com pompom. Atrás dela, um homem alto, trajando um terno escuro, falava ao celular totalmente distraído. A menina parou, encarando Lívia com uma intensidade desconcertante. Seus olhos castanhos pareciam velhos demais para um rosto tão infantil. Você está chorando por dentro? A menina declarou, sua voz firme e límpida. Eu também choro por dentro. Você não tem lar e eu não tenho mãe. Somos iguais. Lívia piscou, atônita. Antes que pudesse formular uma resposta, a menina estendeu um saco de papel com a logomarca de uma padaria requintada do Água Verde. Você precisa se alimentar. A Marta sempre faz sanduíches demais e eu não consigo comer tudo. Sou a Alice. O homem finalmente percebeu a situação, guardando o celular com um movimento brusco. Ele cruzou a plataforma em 3 passadas largas, colocando-se entre a filha e Lívia. Não te disse para não falar com estranhos? Seus olhos percorreram Lívia, avaliando, julgando e concluindo em segundos. Ela conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que recebia todos os dias. Desconfiança automática, desconforto mal disfarçado, a suposição de que pessoas em situação de rua eram perigosas, viciadas ou merecedoras daquela condição. Desculpe, ele murmurou sem realmente olhar para Lívia. Alice, vamos! Mas ela precisa comer. Alice resistiu quando o pai tentou puxá-la. Ela está sozinha, como eu. Alice, chega! Não! A menina começou a chorar, agarrando-se ao saco de papel. A moça bonita precisa! Você nunca vê nada! Você só olha para o telefone! Lívia tentou devolver o lanche com a voz suave. Está tudo bem, querida. Seu pai tem razão. Não está tudo bem! Alice estava quase gritando agora, as lágrimas escorrendo. Nada está bem. A mamãe foi embora e o papai não liga, e todo mundo finge que está tudo bem, mas não está. O homem empalideceu. Outros passageiros começaram a observar. O ônibus entrava no terminal, seus freios guinchando. Vamos agora. Ele ergueu Alice, que lutava e chorava, deixando o saco de papel cair no chão. Enquanto o veículo parava, Lívia pegou o lanche e correu até a porta. Espere! Ela queria entregar, mas o homem já estava dentro, segurando Alice contra o peito. A menina pressionou o rosto contra a janela, suas mãos pequenas batendo no vidro, a boca formando palavras que Lívia não conseguia ouvir. As portas se fecharam e o ônibus partiu. Lívia ficou sozinha na plataforma, segurando um saco de papel com sanduíche de mortadela e um suco de caixinha, as lágrimas finalmente caindo livremente. 4 dias depois, Alice Mendes não havia pronunciado uma única palavra. Gustavo observava a filha empurrar a comida pelo prato no café da manhã, seus olhos fixos em algum ponto distante. Ela não respondia a perguntas, não reagia a promessas de sorvete ou passeios, apenas balançava a cabeça ou apontava quando absolutamente necessário. Senhor Gustavo, ela precisa comer alguma coisa. Marta, a babá, implorou claramente no seu limite. Faz 3 dias que mal toca na comida. Ela vai comer quando tiver fome. Gustavo respondeu mais duramente do que pretendia. Ele estava exausto. Reuniões durante o dia, insônia à noite,
A culpa constante corroendo suas entranhas. Aquela cena no terminal rodava em loop em sua mente. Mamãe foi embora e papai não liga, e todo mundo finge que está tudo bem, mas não está. Sua filha de 5 anos havia gritado sua verdade para uma estranha numa plataforma e ele não tinha ideia de que ela carregava tanta dor. Heloísa apareceu naquela tarde, como sempre fazia às quintas-feiras, trazendo presentes caros para os quais Alice mal olhava. A avó tentou todas as táticas: animação exagerada, suborno, até ameaças veladas de consequências. Mas Alice permaneceu em um silêncio obstinado. Gustavo, isso não é normal, Heloísa disse quando ficaram sozinhos na sala. Crianças não param de falar do nada. Você precisa levá-la a um especialista. Ela já tem psicóloga. Então leve-a novamente, imediatamente. Foi Marta quem finalmente forçou a questão na sexta-feira à noite, entrando no escritório de Gustavo com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não aguento mais. A Alice, ela está diferente. Não é só não falar. É como se ela tivesse desistido. Marta respirou fundo. E eu acho que sei o porquê. Gustavo fechou o notebook. Explique. Aquela mulher na estação. A Alice não para de desenhar. Ela tem cadernos cheios de desenhos. Uma mulher loira num vestido claro. E quando tentei jogar um fora, ela teve um ataque histérico. No quarto de Alice, decorado com bailarinas e tons de rosa que Fernanda escolhera anos atrás, havia pelo menos 20 desenhos espalhados. Todos mostravam a mesma figura. Uma mulher de cabelos longos, sempre usando vestido, sempre com uma expressão triste. Em um dos desenhos, a mulher segurava as mãos de uma menina pequena. Acima, em letra infantil e irregular, estava escrito: Amiga. Na manhã de sábado, Gustavo ligou para a doutora Renata, a psicóloga infantil de Alice, pedindo uma consulta emergencial. Gustavo, o que vou dizer pode ser difícil de ouvir, mas é crucial que você compreenda, disse a doutora Renata. Alice não está apenas triste, ela está experimentando uma regressão traumática, a psicóloga explicou após examinar a menina. Alice viu naquela mulher um reflexo de sua própria dor. Ela criou uma conexão emocional. Quando você a separou tão abruptamente, reativou o trauma da perda da mãe. Gustavo sentiu náuseas. Eu estava tentando protegê-la. Eu sei, mas para Alice pareceu mais um abandono. A doutora Renata se inclinou para a frente. Gustavo, você precisa encontrar essa mulher. Por 5 noites seguidas, Gustavo voltou à estação central com Alice. Segunda, terça, quarta, quinta. Nada. A menina apertava sua mão com uma força silenciosa, os olhos escaneando cada rosto, a esperança morrendo um pouco mais a cada noite. Na sexta-feira, a quinta noite, Gustavo estava prestes a desistir quando Alice de repente soltou sua mão e correu. Lívia estava sentada sob a cobertura da plataforma, protegendo-se da garoa fina, desenhando em seu caderno. O mesmo vestido creme, agora mais sujo. Seus pés ainda descalços, vermelhos pelo frio. Alice parou a poucos metros dela, como se temesse que Lívia desaparecesse se ela se aproximasse muito rápido. Lívia ergueu os olhos. Oi, disse suavemente. Você? Você voltou? Alice correu, jogando-se nos braços de Lívia com uma força que quase a derrubou. A menina enterrou o rosto no ombro de Lívia e pela primeira vez em 6 dias falou. Você voltou. Achei que você tinha ido embora para sempre, como a mamãe. Lívia fechou os olhos com força, abraçando a criança. Não, não. Eu estou aqui? Gustavo chegou, observando a cena, a culpa o atingindo como um soco físico. Desculpe, disse ele com a voz rouca. Alice parou de falar depois daquela noite. Sua psicóloga disse que ela precisa... Você poderia vir conosco? Tomar um café, conversar? Lívia hesitou, todo o instinto gritando perigo, mas olhou para Alice, para aqueles olhos esperançosos e não conseguiu recusar. Tudo bem, mas em um lugar público. Caminharam para uma lanchonete 24 horas na Rua 15. 3 estranhos unidos pela dor, perda e uma menina de 5 anos que via a verdade onde adultos viam apenas a superfície. Esta conversa mudaria tudo. A lanchonete 24 horas era do tipo que existia em Curitiba há décadas. Mesas desgastadas, luz fluorescente piscando, cheiro de café passado e pão na chapa. Mas estava quente, limpa, e a atendente nem piscou quando Lívia entrou descalça. Gustavo pediu 3 cafés com leite e uma porção de pão de queijo. Alice sentou-se ao lado de Lívia na cadeira de plástico, recusando-se a soltar sua mão. Você precisa comer, Alice, Gustavo disse, gentilmente empurrando o prato na direção da filha. Alice balançou a cabeça, olhando para Lívia. Só se ela comer também. Lívia sorriu tristemente.
Tudo bem, podemos compartilhar. Ela pegou um pão de queijo, partiu ao meio e deu a metade para Alice. Ambas comeram juntas e só então Alice aceitou o resto. Gustavo observava fascinado e levemente com inveja da facilidade entre elas. Então, Lívia disse depois de um longo silêncio, envolvendo as mãos na xícara de café quente. Sua psicóloga disse que Alice parou de falar por minha causa? Não por sua causa? Gustavo corrigiu rapidamente. Por causa do que aconteceu, da conexão que foi interrompida. Ele pausou. Posso perguntar seu nome? Lívia. Lívia Torres. Gustavo Mendes. E você já conhece a Alice. Ele tomou um gole de café, escolhendo as palavras cuidadosamente. Lívia, eu preciso ser direto porque não sei quando vou te encontrar novamente. A doutora Renata, psicóloga da Alice, disse que minha filha criou uma conexão emocional com você. Que quando eu interferi naquela noite, reativei o trauma dela de perder a mãe. Lívia olhou para Alice, que estava encostada em seu ombro, meio adormecida. Sua mãe... Ela faleceu? Há 2 anos. Acidente de carro. Gustavo engoliu em seco. Alice tinha 3 anos. Eu achei que ela era jovem demais para realmente entender, mas... Ele gesticulou vagamente para a filha. Claramente eu estava errado sobre muitas coisas. Sinto muito, Lívia disse sinceramente. Perder alguém assim é devastador. Você perdeu alguém? Lívia riu sem humor. Eu perdi tudo. 6 meses atrás eu tinha um escritório de arquitetura no Batel. Apartamento, carro, noivo. Então, meu noivo, que também era meu sócio, fugiu com todo o dinheiro da empresa. Deixou dívidas massivas em meu nome. Perdi tudo em 3 meses. Imóvel, reputação, carreira. Ela olhou para suas mãos. Estou nas ruas desde março. Gustavo ficou em silêncio, processando. Você é arquiteta? Era. Minha licença está suspensa por causa das dívidas. E mesmo se não estivesse, quem contrataria alguém que dorme em estações de ônibus? Ela não disse isso com autopiedade, apenas como um fato. Eu contrataria, Gustavo disse de repente. Lívia piscou. O quê? Não para a arquitetura? Bem, não ainda. Ele se inclinou para a frente. Lívia, vou fazer uma proposta que vai soar completamente louca e você tem todo o direito de recusar, mas preciso fazer porque minha filha está sofrendo e você é a única pessoa que conseguiu alcançá-la em 2 anos. Lívia começou a ficar tensa, instintos de autopreservação ativando. Senhor Mendes. Gustavo, por favor, Gustavo. Ele corrigiu. Se você está propondo o que eu acho que está propondo, eu não sou... Não! Deus, não! Ele a interrompeu, percebendo imediatamente. Desculpa, saiu errado. Ele respirou fundo. Eu quero te contratar como companheira da Alice. Essencialmente uma babá, mas seria apresentada como amiga da família, porque é assim que Alice precisa ver. Você moraria na casa, teria seu próprio quarto, alimentação, salário mensal. Tudo o que preciso é que você passe tempo com ela. Ajude-a a processar o que está sentindo. Seja quem você foi naquela noite na estação. Lívia o encarou, a boca ligeiramente aberta. Você está falando sério? Completamente sério? Você não me conhece. Eu poderia ser qualquer pessoa. Viciada, criminosa, perigosa. Você não é, Gustavo disse com uma convicção surpreendente. Alice sabe, crianças têm instinto para essas coisas. E, francamente, neste momento, confio mais no julgamento dela que no meu próprio. Lívia olhou para Alice, agora dormindo pacificamente contra ela, depois de volta para Gustavo. Quanto? R$ 5.000 por mês. Contrato de 1 ano com 3 meses de experiência. Se não funcionar para qualquer um de nós, você sai com 3 meses de indenização. Era mais dinheiro do que Lívia via em meses. Era um teto, segurança, chance de reconstruir. Mas também era aterrorizante entrar na vida de pessoas ricas, depender delas, arriscar-se a ser ferida novamente. Eu tenho condições, ela disse finalmente. Gustavo acenou. Diga. Permissão para estudar online à noite. Eu quero retomar minha licença de arquiteta. Isso não é negociável. Acordado. E se eu sentir que não está funcionando, ou que estou sendo tratada como menos que humana, eu saio imediatamente, sem drama, sem explicações. Justo. Lívia respirou fundo, olhando mais uma vez para a menina em seus braços. Você não tem lar e eu não tenho mãe. Somos iguais. Talvez elas pudessem se salvar mutuamente. Tudo bem, ela sussurrou. Eu aceito. Gustavo fechou os olhos brevemente, o alívio lavando sobre ele. Obrigado. Você não sabe o que isso significa. Mas Lívia sabia. Significava uma segunda chance para ambas. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você gosta deste tipo de conteúdo e quer apoiar nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós postamos vídeos todos os dias.
Deixe seu like no vídeo caso esteja gostando desta história e deixe nos comentários contando de onde você é e que horas você nos ouve. 2 dias depois, com apenas uma mochila de pertences, Lívia Torres cruzou os portões da mansão Mendes no bairro Ecoville, sem ideia de que nunca mais sairia da mesma forma. A residência dos Mendes no Ecoville era tudo o que Lívia imaginava e mais. 3 andares de arquitetura contemporânea, jardim extenso com piscina, garagem para 4 carros. O tipo de casa que ela costumava projetar, nunca sonhando que um dia viveria em uma. Dona Sônia, a governanta de 58 anos, recebeu Lívia na porta dos fundos com uma educação gélida. O Sr. Gustavo pediu para prepararmos o quarto na área de serviço. Por aqui. O quarto era pequeno, talvez 3 metros por 3, com cama de solteiro, guarda-roupa embutido e banheiro minúsculo, mas tinha janela, aquecedor e estava impecavelmente limpo. Para Lívia, que passara os últimos 6 meses dormindo em abrigos superlotados ou bancos de terminais, parecia um hotel 5 estrelas. Obrigada, ela disse sinceramente. É perfeito. Dona Sônia pareceu levemente surpresa pela gratidão genuína. O jantar é às 19 horas. A Alice pediu para você comer com ela na cozinha. O Sr. Gustavo geralmente janta no escritório. Nos primeiros dias, Lívia sentiu o peso dos olhares. Marta, a outra babá de 32 anos, era abertamente hostil, vendo Lívia como ameaça ao seu emprego. Roberto, o motorista, mantinha distância profissional. Apenas Dona Maria, a cozinheira de 62 anos, tratava Lívia com gentileza simples. Trabalhei como doméstica quando vim do interior aos 18, Dona Maria disse numa manhã, servindo café fresco para Lívia. Sei como é começar do zero. Você é bem-vinda na minha cozinha. Alice, porém, era pura alegria. Ela acordava às 6 da manhã só para tomar café com Lívia. Insistia que Lívia a levasse à escola no batel de táxi pago por Gustavo. À tarde faziam a lição juntas no jardim, desenhavam, brincavam perto da piscina. Lívia contava histórias de mitologia grega que sua própria mãe contava. Perséfone e Hades, Orfeu e Eurídice, Ícaro voando perto do sol. Alice ouvia fascinada, fazendo perguntas complexas que surpreendiam Lívia. Perséfone ficou triste de deixar a mãe? Alice perguntou uma tarde. Muito triste, Lívia respondeu cuidadosamente. Mas ela também encontrou algo novo no mundo subterrâneo. Às vezes perdemos coisas e ganhamos outras. Como eu perdi a mamãe, mas ganhei você. Lívia sentiu o coração apertar. Algo assim, querida. Gustavo observava de longe, saindo às 7 da manhã, voltando às 22 horas. Ele via as mudanças em Alice através dos relatórios de Dona Sônia. A menina estava comendo melhor, rindo mais, dormindo a noite toda pela primeira vez em meses. Mas ele mantinha uma distância emocional cuidadosa, como se temesse que aproximar-se demais pudesse quebrar algo frágil. Até a noite da tempestade. Era final de agosto e Curitiba foi atingida por um temporal violento. Raios iluminavam o céu, trovões sacudiam as janelas. Às 20 horas, a energia caiu completamente. Lívia estava no quarto quando ouviu gritos. Correu para o quarto de Alice e encontrou a menina encolhida na cama, tremendo violentamente, mãos sobre os ouvidos. Alice, está tudo bem? Sou eu. Não, o barulho! Como aquela noite! Mamãe estava no carro e tinha muito barulho, e então ela foi embora. Lívia compreendeu instantaneamente. Fernanda morreu em um acidente durante uma tempestade. Para Alice, trovões eram o som da perda. Vem aqui, querida, vem comigo. Lívia pegou cobertores e levou Alice para a sala, acendendo velas que encontrou na cozinha. Dona Maria apareceu com chocolate quente. Dona Sônia com mais cobertores. Lívia começou a cantar baixinho. Uma cantiga de ninar antiga que sua avó cantava sobre estrelas e a lua e noites seguras. Alice se acalmou gradualmente, enrolada nos braços de Lívia. Gustavo desceu às 20h30. Impossível trabalhar sem internet. E parou na porta da sala. A cena o atingiu com força inesperada. Lívia no sofá, à luz de velas. Alice finalmente dormindo em seu colo. A voz suave de Lívia ainda murmurando a melodia. Ele não percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas no rosto. Lívia olhou para cima e o viu. Seus olhos se encontraram através da sala escura, iluminada apenas pelas velas bruxuleantes e relâmpagos distantes. Algo passou entre eles. Reconhecimento, compreensão, o início de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Ela está bem agora, Lívia sussurrou. Tempestades a assustam. Eu não sabia, Gustavo admitiu com a voz rouca, entrando na sala. Deus, eu não sabia. Você trabalha muito.
É difícil saber quando você não está aqui. Não foi uma acusação, apenas um fato, mas atingiu Gustavo como uma. Ele sentou-se cautelosamente na poltrona oposta. Obrigado por cuidar dela. É meu trabalho. Não, isso... Ele gesticulou para a cena, os cobertores, as velas, a ternura óbvia. Isso vai além de trabalho. Lívia olhou para Alice dormindo. Ela me lembra de mim mesma, sozinha, assustada, tentando entender por que coisas ruins acontecem. Eu não consigo não me importar. Um silêncio se instalou, quebrado apenas por trovões distantes. A tempestade estava passando. Você quer café? Gustavo perguntou de repente. Eu ia fazer quando a energia caiu, mas podemos usar o fogão a gás. Lívia hesitou, depois acenou. Algo em estar acordados juntos no escuro, vulneráveis, fazia a oferta parecer menos como patrão e empregada e mais como duas pessoas. Na cozinha iluminada por velas, Gustavo preparou café no fogão enquanto Lívia segurava a Alice. Eles conversaram em voz baixa. Primeiro sobre a menina, depois sobre outros assuntos. Gustavo perguntou sobre arquitetura e os olhos de Lívia se iluminaram ao falar sobre design sustentável e espaços públicos. Minha empresa está reformando escritórios, Gustavo disse pensativamente. Você teria alguma sugestão sobre o layout? Lívia, nervosa, mas apaixonada pelo tema, começou a esboçar ideias num guardanapo. Gustavo ficou impressionado pela inteligência e criatividade dela, pela forma como ela pensava em 3 dimensões, considerando não apenas a estética, mas o fluxo humano, luz natural, sustentabilidade. Quando a energia voltou às 2h da manhã, ambos piscaram na luz súbita, surpresos por quanto tempo passara. Eu deveria colocá-la na cama, Lívia disse, levantando-se com Alice. Lívia! Gustavo chamou quando ela chegou à porta. Ela virou. Obrigado, de verdade, por tudo. Ela sorriu suavemente. Boa noite, Gustavo. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir, ambos pensando na conversa na cozinha, na facilidade inesperada, na forma como o nome do outro soou em seus lábios. Algo estava mudando lentamente, inexoravelmente, perigosamente, e nenhum dos dois sabia como parar. 3 meses se passaram desde que Lívia se mudara para a mansão. Outubro trouxe um clima mais ameno a Curitiba e com ele mudanças sutis, mas profundas. As conversas noturnas na cozinha tornaram-se um ritual não falado. Gustavo começou a trabalhar até tarde com menos frequência, mas sempre terminando na cozinha, onde Lívia estudava após colocar Alice para dormir. Eles discutiam arquitetura, tecnologia, às vezes apenas a vida. Uma noite, Gustavo compartilhou pela primeira vez sobre Fernanda. Nos conhecemos na UFMG. Ela estudava administração, eu engenharia. Casamos aos 23, jovens e idiotas. Ele sorriu tristemente. Não éramos perfeitos. Ela reclamava que eu trabalhava demais. Brigamos na manhã do acidente, sobre isso. Na verdade, ela queria que eu passasse mais tempo em casa. Eu disse que estava construindo um futuro para nossa família. Sua voz quebrou. Ela saiu furiosa. Bateu o carro 3 horas depois na linha verde durante um temporal. Morreu antes da ambulância chegar. Eu nunca pude pedir desculpas. Lívia cobriu sua mão com a dela instintivamente. Ela sabia que você a amava. Casais brigam. Não foi sua culpa. Minha cabeça sabe disso. Meu coração... Ele olhou para suas mãos unidas e não se afastou. Obrigado por ouvir. A atração entre eles crescia impossível de ignorar. Toques acidentais duravam mais. Olhares se prolongavam. Uma tarde, Gustavo ofereceu seu escritório para Lívia estudar quando ele estava fora. Outro dia, Lívia preparou um café especial para ele, lembrando exatamente como ele gostava. Alice notava tudo com perspicácia infantil. Vocês vão casar? Ela perguntou inocentemente durante um jantar na cozinha, fazendo ambos os adultos engasgarem. Alice! Gustavo disse corando. Mas vocês se gostam, eu vejo. E eu queria que a Lívia ficasse para sempre. Lívia mudou de assunto rapidamente, mas a pergunta pairou no ar como promessa ou ameaça. No início de novembro, Heloísa insistiu em um jantar familiar no restaurante Barolo, um local sofisticado no Batel, e explicitamente convidou Lívia. Se ela é tão importante para Alice, deve vir. Lívia sabia que era uma armadilha. Ela não tinha roupa apropriada para um restaurante de luxo. Estava prestes a inventar uma desculpa quando encontrou um vestido pendurado em sua porta. Azul marinho, simples, mas elegante, exatamente seu tamanho. Sem bilhete, mas ela sabia quem deixara. No Barolo, Heloísa foi cruel, com uma sutileza refinada. Lívia, querida, Gustavo me disse que você é arquiteta, ou era, confuso entender sua situação atual. Estou reconstruindo minha carreira, Lívia respondeu calmamente. Que admirável! Claro,
No nosso círculo, reputação é tudo. Uma vez perdida... Heloísa deixou a frase no ar, sorrindo docemente. Gustavo interveio, com a voz cortante. Mãe, Lívia tem mais dignidade e classe do que metade das pessoas neste restaurante. Se você não pode tratá-la com respeito, nós vamos embora. Alice bateu palmas. Isso, papai! Heloísa ficou boquiaberta. Gustavo nunca a confrontava publicamente. Lívia sentiu um calor invadir seu peito. Não apenas gratidão, mas algo mais profundo, mais perigoso. No carro voltando, a tensão romântica era palpável. Os dedos de Gustavo roçaram os de Lívia no câmbio. Alice dormia no banco de trás. Quando chegaram à mansão, Gustavo acompanhou Lívia até sua porta. Obrigada, ela sussurrou. Por me defender. Sempre, ele respondeu, voz rouca. Seus rostos estavam muito próximos. Lívia podia sentir o calor dele. Gustavo se inclinou. Lívia não se afastou. Seus lábios estavam a centímetros. Desculpa. Gustavo recuou bruscamente. Isso foi inapropriado. Você trabalha para mim. Eu não deveria. Gustavo. Boa noite, Lívia. Ele fugiu para seu quarto, deixando-a confusa e ferida. Nos dias seguintes, Gustavo criou distância. Voltou a trabalhar até meia-noite, evitava a cozinha, comunicava-se através de Dona Sônia. Lívia sentiu a rejeição como uma ferida física, mas manteve o profissionalismo por Alice. Então, numa quinta-feira de novembro, tudo desmoronou. Lívia estava trabalhando no escritório às 21 horas. Gustavo estava fora em um jantar de negócios quando ela ouviu vidro quebrando no andar de baixo. Seu sangue congelou. Ela desceu silenciosamente, coração trovejando. Na sala, mexendo em gavetas, estava Ricardo, seu ex-noivo. Ele virou, sorrindo. Oi, Livinha, senti saudades. Lívia não sentiu nada além de raiva fria. Como você entrou? Escalei o muro. Você não foi difícil de achar. Conhecidos postaram fotos da nova babá da família Mendes em redes sociais. Você subiu na vida, hein? Seu tom era veneno puro. Saia antes que eu chame a segurança. Espera. Vim fazer proposta de negócios. Ricardo se aproximou. Lívia não recuou. Estou sendo processado criminalmente. Preciso que você retire a queixa e testemunhe que tudo foi um mal-entendido empresarial. Em troca, devolvo 30% do dinheiro. Você me deixou na rua, roubou meu trabalho, minha reputação, minha vida, e agora quer que eu minta por você? Ela riu sem humor. Nunca. O rosto de Ricardo escureceu. Você acha que essa gente rica se importa com você? Você é projeto de caridade. Assim que ele se cansar de brincar de herói, você volta para a sarjeta onde te encontrou. Saia, mãe, agora. Não. Até ela disse para sair. A voz de Gustavo era gelo mortal. Ele estava na porta, tendo chegado mais cedo, testemunhando tudo. Em 3 passos, Gustavo agarrou Ricardo pela gola, algo primitivo e perigoso em seus olhos. Se você encostar um dedo nela, se você voltar perto desta casa, desta família, eu acabo com você. Entendeu? Ricardo, covarde até o fim, acenou freneticamente. Gustavo o arrastou até a porta, chamando a segurança. Enquanto Ricardo era expulso, ele gritou. Pergunte quanto ela está ganhando! Pergunte se ela não está usando sua filha! A porta bateu. Silêncio caiu. Lívia estava tremendo. Adrenalina finalmente baixando. Gustavo virou e ela esperou conforto. Em vez disso, viu algo em seu rosto que a congelou. Dúvida. Gustavo, eu... Preciso processar isso. Sua voz era estranha, distante. Você está bem? Sim, mas... Bom, eu vou... Boa noite. Ele subiu as escadas, deixando-a sozinha. Lívia percebeu com terror crescente que as palavras de Ricardo haviam plantado uma semente venenosa. E Gustavo, traumatizado demais para confiar completamente, estava deixando-a crescer. Na manhã seguinte, Heloísa apareceu na mansão às 8 da manhã, cedo demais para ser casual. Gustavo a recebeu na sala, olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Dona Sônia me ligou, Heloísa disse sem preâmbulo. Um homem invadiu a casa ontem à noite, o ex-noivo dessa moça. Já foi resolvido. A segurança foi reforçada. Gustavo! Heloísa sentou, voz inusitadamente gentil. Querido, eu sei que você quer ajudar, mas pessoas como ela trazem problemas. Passados complicados, conexões perigosas, e Alice está no meio disso. Não foi culpa da Lívia. Não estou dizendo que foi, mas a realidade é que, enquanto ela estiver aqui, essas coisas podem acontecer. Hoje foi o ex-noivo, amanhã credores, pessoas perigosas. Heloísa pausou. Você realmente quer expor sua filha a isso? Gustavo esfregou o rosto, exausto. As palavras de Ricardo ecoavam. Você é projeto de caridade. Assim que ele se cansar, ele sabia racionalmente que não era verdade. Via como Lívia amava Alice,
como ela trabalhava duro nos estudos, como ela nunca pedia nada além do acordado. Mas emocionalmente, ferido por traição, Fernanda morrera após uma briga, deixando-o com culpa eterna. Ele não conseguia silenciar a voz que sussurrava: "E se? Eu vou conversar com ela." Gustavo disse finalmente, odiando-se. Lívia estava no jardim com Alice quando Gustavo a chamou. A menina estava feliz, mostrando desenhos novos de família. Ela, Lívia e Gustavo juntos. "Alice, vai brincar na piscina? Preciso falar com a Lívia." Algo no tom dele fez Alice hesitar, mas ela obedeceu. "Sobre ontem..." Gustavo começou, incapaz de olhar nos olhos dela. "Preciso pensar na segurança de Alice." Lívia sentiu um gelo no estômago. "Gustavo, eu nunca colocaria ela em perigo." "Eu sei. Racionalmente eu sei. Mas aquele homem invadiu minha casa e ele veio por sua causa." Ele finalmente olhou para ela. "Alice é minha prioridade. Sempre." "Claro que é. Ela é minha prioridade também." "Por quanto tempo?" As palavras saíram mais duras que ele pretendia. "Você vai reconstruir sua carreira e ir embora. É o que deveria fazer. Mas Alice, ela está tão apegada a você. O que acontece quando você sair?" Lívia recuou como se tivesse sido esbofeteada. "Você acha que eu faria isso? Simplesmente abandoná-la?" "Não intencionalmente. Mas você tem 28 anos, Lívia. Você vai conhecer alguém, reconstruir sua vida, seguir em frente, e Alice ficará aqui, perdendo mais uma pessoa. Então, o que você está dizendo? Que eu deveria ir embora agora, antes que ela se apegue mais?" Gustavo ficou em silêncio. Um silêncio que foi a resposta. Lágrimas encheram os olhos de Lívia. "Entendo. Ricardo estava certo, não é? Eu era um projeto de caridade temporário." "Não é assim. É exatamente assim." Ela limpou as lágrimas com raiva. "Está bem. Eu vou embora. Mas não vou fingir para Alice. Ela merece a verdade." "Lívia, espera. Preciso de um dia para arrumar minhas coisas e me despedir adequadamente. É o mínimo que você me deve." Ela virou para entrar, depois parou. "Sabe o que é mais triste, Gustavo? Eu estava me apaixonando por você e por um momento achei que você também. Mas você está tão preso ao medo de perder que nem consegue ver o que tem na frente." Ela deixou-o sozinho no jardim. Cada palavra um punhal no peito dele. Naquela noite, Lívia tentou explicar a Alice. "Querida, preciso ir embora por um tempo. Tem coisas que preciso resolver." "Não!" Alice gritou, ficando histérica instantaneamente. "Você prometeu! Disse que ia ficar!" "Eu sei, mas às vezes as coisas mudam." "Mentirosa! Todo mundo mente! Mamãe disse que ia voltar e não voltou. Você disse que ia ficar e está indo." Alice começou a quebrar coisas. Jogou livros, derrubou o abajur, arranhou o próprio rosto com as unhas. Lívia tentou segurá-la. "Alice, por favor, me escuta. Eu te odeio. Odeio você. Vai embora como a mamãe foi." Gustavo chegou correndo pelo barulho. Encontrou Alice no chão, tendo um colapso completo. Lívia chorando, tentando acalmá-la, e compreendeu com clareza devastadora. Ele havia causado isso. Não Ricardo, não Lívia. Ele. Por medo, por insegurança, por incapacidade de confiar, ele estava quebrando sua filha novamente. Dona Sônia chamou a doutora Renata em emergência. A psicóloga chegou em 30 minutos, usando técnicas terapêuticas para acalmar Alice, até que ela finalmente adormeceu, exausta de chorar. No corredor, doutora Renata confrontou Gustavo sem piedade. "O que você fez?" "Eu pedi para Lívia sair, por segurança de Alice." "Mentira! Você pediu porque está com medo. Medo de amar, de perder, de confiar." Ela apontou para o quarto onde Alice dormia. "Você está disposto a quebrar sua filha novamente porque tem medo? Porque é exatamente isso que está fazendo. Alice não vai superar este segundo abandono, Gustavo. Isso vai deixar cicatrizes permanentes." Ela pegou sua bolsa. "Você passou 2 anos com medo de viver. Não protegeu ninguém, apenas criou mais dor. E agora está fazendo de novo. Parabéns." Sozinho no corredor, Gustavo entrou no quarto de Alice. Ela dormia inquieta, rosto manchado de lágrimas, dedos ainda agarrados ao desenho que Lívia fizera. Os 3 juntos, felizes. No criado mudo. A foto emoldurada de Fernanda. Gustavo pegou a foto, estudando o rosto da esposa. "Fernanda", ele sussurrou. "Eu sinto muito por tudo. Pela briga, por não estar lá, por desperdiçar 2 anos em culpa." Lágrimas escorreram. "Mas eu me apaixonei por uma mulher incrível que nossa filha ama. E eu sei que se você estivesse aqui, você diria que sou idiota. Você sempre disse que eu pensava demais e sentia de menos." Ele beijou a foto suavemente.
Você estaria certa, como sempre. Pela primeira vez em 2 anos, Gustavo sentiu que podia respirar. Não era esquecer Fernanda, era ter permissão para viver novamente. Ele colocou a foto de volta e correu para o quarto de Lívia. Vazio. Ela já havia partido. Gustavo desceu as escadas correndo, encontrando Dona Sônia na cozinha. A Lívia! Quando ela saiu? Há 20 minutos, senhor. Chamou um táxi, pegou a mochila e foi. Dona Sônia pausou. Ela estava chorando. Gustavo pegou as chaves do carro. Ele sabia exatamente onde ela estaria. O terminal do Cabral estava moderadamente cheio às 23h de uma quinta-feira. Gustavo estacionou ilegalmente e correu para dentro, descendo as escadas 2 degraus de cada vez. E lá estava ela, no mesmo banco onde se conheceram há 4 meses. Mas desta vez, Lívia não estava sozinha. 2 outras mulheres sem teto estavam ao lado dela e Lívia compartilhava a comida que empacotara da mansão, desenhando retratos delas em seu caderno. Mesmo perdendo tudo novamente, ela ainda dava. Gustavo parou, observando, o coração partido pela beleza e tragédia daquilo. Lívia ergueu os olhos e o viu. Seu rosto mostrou dor, raiva, amor, tudo ao mesmo tempo. Ela disse algo para as mulheres e levantou, caminhando até ele. — O que você quer, Gustavo? Sua voz estava cansada. — Vim devolver alguma coisa? Esqueci de assinar a papelada de demissão? — Não, eu vim... Deus, Lívia, eu estraguei tudo. As palavras saíram em torrente. Você estava certa. Estou tão preso ao medo de perder que não consigo ver o que tenho na frente. Passei 2 anos com medo de viver, de amar, de tentar. E isso não protegeu ninguém, só criou mais dor. Gustavo, por favor, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Quando Fernanda morreu, eu me fechei. Achei que se não me importasse, não poderia ser ferido novamente. Mas só consegui ferir Alice e agora você. A doutora Renata estava certa. Alice teve um colapso completo. Não por sua culpa, por causa da minha. Lívia fechou os olhos, lágrimas caindo. Como ela está? Dormindo, sedada, quebrada. Sua voz rachava. Assim como eu a quebrei há 2 anos, quando me fechei após a morte da Fernanda. E agora fiz de novo. Por que você está aqui? Porque eu te amo. As palavras saíram simples, verdadeiras. Eu me apaixonei por você, pela sua força, bondade, pela forma como você ama minha filha. E estou apavorado porque já a amei e perdi. E não sei se sobreviveria de novo. Mas estou mais aterrorizado pela ideia de deixar o medo arruinar a única chance de felicidade que tive em 2 anos. Lívia balançou a cabeça. Gustavo, eu não posso ser sua empregada e sua o quê? Namorada? É desequilibrado demais. Eu preciso me sustentar, reconstruir minha vida, ter minha própria identidade. Eu sei. E você deveria. Gustavo puxou uma pasta da bolsa. Nos últimos 2 meses, enviei seu portfólio para 5 arquitetos renomados em Curitiba. Achei no escritório quando você esqueceu salvo no computador. Lívia arregalou os olhos. Você fez o quê? Paulo Roberto, o arquiteto sustentável que você admira, respondeu. Ele quer conhecê-la, assim como 3 outros. E eu organizei uma pequena exposição do seu trabalho em uma galeria no Batel que está marcada para a próxima segunda-feira. Você... Por quê? Porque eu acredito em você. Não como patrão, não como caridade, como alguém que conhece talento genuíno. Ele deu a pasta para ela. Isto são os contatos, confirmações, detalhes da exposição, tudo seu. Mesmo se você me odiar, mesmo se nunca mais quiser me ver, isso é seu. Sua carreira, sua identidade, sua vida. Lívia abriu a pasta com mãos trêmulas. Tudo estava lá. E-mails confirmando o interesse, convite formal da galeria, até release de imprensa profissional sobre arquiteta emergente focada em design sustentável. Eu não estou tentando te salvar, Lívia. Gustavo continuou suavemente. Você já salvou a si mesma 1000 vezes. Só estou tentando mostrar que eu vejo você, não como projeto, não como funcionária, mas como você realmente é, brilhante, talentosa, merecedora de tudo. Lívia estava chorando abertamente agora. E quanto a Alice, eu não posso machucá-la de novo. Você não vai. Ela te ama. Eu te amo. E se você nos der uma chance de verdade, não como empregador e empregada, mas como pessoas que se amam, nós vamos fazer funcionar. Gustavo, eu estou literalmente sentada num terminal de ônibus, sem casa. Como isso pode funcionar? Você fica no quarto de hóspedes principal enquanto procura apartamento, sem condições, sem obrigações. Você vai às entrevistas, constrói sua carreira, reconstrói sua vida. E nós namoramos de verdade. Jantar, cinema, conversas. Como pessoas normais.
Nada sobre esta situação é normal, eu sei. Mas pode ser se você quiser tentar. Lívia olhou para a pasta, depois para Gustavo, depois para o banco onde estivera sentada, onde tudo começara 4 meses atrás. Eu tenho medo, ela admitiu. De confiar, de ser ferida, de perder tudo de novo. Eu também estou apavorado. Gustavo deu um passo mais perto. Mas estou mais apavorado de deixar o medo vencer. Lívia respirou fundo. Pensou em Alice, naqueles olhos enormes e confiantes. Pensou em Gustavo, em conversas na cozinha às 2 da manhã, em como ele a fazia sentir vista. Pensou em si mesma, em reconstruir não apenas a carreira, mas a vida inteira. Tudo bem, ela sussurrou finalmente. Vamos tentar. Gustavo deixou escapar uma respiração que nem sabia estar segurando. Mesmo, mas com regras. Eu pago aluguel simbólico pelo quarto. Não sou caridade. E vamos devagar com Alice. Ela precisa de estabilidade, não de adultos confusos descobrindo sentimentos. Concordo com tudo. Lívia olhou para as 2 mulheres ainda sentadas no banco. Posso dar o contato do abrigo onde fiquei para elas primeiro? E meu número caso precisem? Gustavo sorriu genuinamente. Aquecido. O primeiro sorriso real em anos. Claro, todo o tempo que precisar. Enquanto Lívia voltava para conversar com as mulheres, compartilhando recursos, oferecendo esperança, Gustavo observava e compreendia. Ele não estava se apaixonando por ela, apesar de sua bondade. Estava se apaixonando por causa dela. 20 minutos depois, caminhavam de volta ao carro juntos. Não de mãos dadas ainda, muito cedo, mas lado a lado, passo sincronizado. Alice vai ficar bem? Lívia perguntou suavemente. Com você de volta? Sim. Vai levar tempo, mas sim. E você vai ficar bem? Gustavo parou, olhando para ela sob as luzes da rua. Eu vou. Pela primeira vez em 2 anos, eu realmente vou. Quando chegaram à mansão, era quase meia-noite. Dona Sônia a esperava na porta, rosto mostrando alívio. A Alice acordou há 10 minutos. Está pedindo pela Lívia. Lívia subiu as escadas correndo. Gustavo atrás. No quarto, encontraram Alice sentada na cama, abraçada ao travesseiro, olhos vermelhos e inchados. Lívia! A voz da menina era pequena, quebrada. Você voltou? Voltei, querida. Eu voltei. Lívia sentou na cama e Alice se jogou em seus braços. Você vai embora de novo? Lívia olhou para Gustavo, que acenou encorajadoramente. Não, amor, não vou embora. Mas as coisas vão mudar um pouco. Eu vou começar a trabalhar de novo como arquiteta. Vou ter reuniões, projetos. Não vou estar aqui o tempo todo como antes. Alice se afastou, assustada. Então você vai embora? Não. Vou morar aqui, mas no quarto de hóspedes grande. E vou continuar te vendo todos os dias. Café da manhã, te levar na escola, brincar à tarde. Mas também vou trabalhar como seu papai trabalha. Entende? Alice processou isso lentamente. Você vai ter seu próprio trabalho como antes? Sim. Estou reconstruindo minha carreira. E ainda vai me ver todo dia? Todo dia, prometo. Alice olhou para Gustavo. Papai, você mandou ela ir embora? Gustavo se ajoelhou ao lado da cama, voz embargada. Sim. E foi a coisa mais idiota que já fiz. Eu estava com medo, Alice. Medo de que se eu deixasse Lívia ficar, se eu deixasse você amar ela, algo ruim poderia acontecer como aconteceu com a mamãe. Mas coisas ruins podem acontecer de qualquer jeito, Alice disse com a sabedoria surpreendente de uma criança de 5 anos. Mamãe foi embora quando eu não esperava. Se Lívia vai embora, eu quero aproveitar enquanto ela está aqui. Gustavo sentiu lágrimas escorrerem. Você está certa. Você está completamente certa. E você gosta da Lívia? Alice perguntou diretamente. Gustavo e Lívia trocaram olhares. Sim, Gustavo admitiu. Eu gosto muito dela. Ela gosta de você? Lívia corou, mas acenou. Sim, gosto. Então vocês vão namorar? Talvez. Lívia disse cuidadosamente. Vamos tentar, mas devagar. E você sempre vai ser prioridade. Tá bom. Alice pensou por um longo momento. Tá bom, mas eu quero estar no casamento. Ambos os adultos riram, aliviados pela tensão quebrada. Calma lá, Gustavo disse. Vamos começar com um jantar primeiro. Posso ir? Não, nos primeiros, Lívia disse sorrindo. Mas prometo que vamos fazer muitas coisas juntos também. Alice finalmente pareceu satisfeita. Posso dormir agora? Estou cansada. Claro, querida. Lívia a cobriu na cama, beijando sua testa. Durma bem, Lívia. Alice chamou quando ela estava saindo. Obrigada por voltar. Sempre, meu amor. Sempre. Na segunda-feira seguinte, a galeria no Batel estava surpreendentemente cheia. Paulo Roberto veio, assim como outros 3 arquitetos renomados, jornalistas de arquitetura e até representantes da Secretaria de Urbanismo de Curitiba. Lívia,
Apresentou seu trabalho com paixão e conhecimento técnico impressionantes. Ela falou sobre a democratização de arquitetura de qualidade, sobre como sua experiência nas ruas mudou completamente sua perspectiva sobre design urbano e espaços públicos. Nós projetamos para usuários hipotéticos, ela explicou, mostrando conceitos para abrigos redesenhados. Mas eu vivi como esses usuários. Sei que dignidade não é luxo, é necessidade básica. Sei que iluminação adequada não é estética, é segurança. E sei que pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um espaço habitável e apenas um teto sobre cabeças. A apresentação foi um sucesso moderado, mas significativo. Lívia recebeu 3 ofertas de estágio remunerado, 2 convites para contribuir em projetos específicos de habitação social, e Paulo Roberto ofereceu mentoria mensal com possibilidade de associação futura. Mais importante, Lívia recuperou sua identidade profissional. Ela não era mais a sem-teto ou a babá de Alice. Era Lívia Torres, arquiteta especializada em design sustentável e inclusivo. Gustavo e Alice estavam na plateia, aplaudindo entusiasticamente. Quando Lívia desceu do palco improvisado, Alice correu e a abraçou. Você foi incrível, todo mundo amou. Obrigada, querida. Lívia pegou Alice no colo. Gustavo se aproximou, olhos brilhando de orgulho. Você foi brilhante, realmente brilhante. Não teria acontecido sem você. Não, teria eventualmente. Só acelerei o processo. Ele hesitou, depois pegou sua mão. Jantar para comemorar, só nós 2? Lívia sorriu. Adoraria. Heloísa, que observava de longe, aproximou-se. Lívia se enrijeceu, esperando comentários cortantes, mas Heloísa estendeu a mão. Impressionante, Lívia. Genuinamente impressionante. Ela pausou. Eu te julguei mal. E te devo desculpas. Lívia apertou sua mão cautelosamente. Obrigada, dona Heloísa. Heloísa, apenas Heloísa. A mulher mais velha sorriu. E se você vai fazer parte desta família, e parece que vai, devemos começar direito. Não foi uma aceitação completa, mas foi um começo. Nas semanas seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. Lívia alugou um pequeno escritório compartilhado no centro cívico com o dinheiro dos primeiros projetos. Ela trabalhava durante o dia, mas sempre estava em casa para jantar com Alice. Gustavo e Lívia namoravam cautelosamente. Jantares em Santa Felicidade, caminhadas no Parque Barigui, sessões de cinema. Eles conversavam por horas sobre tudo e nada, e lentamente, medo e desconfiança foram substituídos por confiança e amor. Alice prosperava vendo os adultos felizes. Ela ainda tinha sessões de terapia com a doutora Renata, processando a perda de sua mãe de forma saudável, mas agora tinha esperança também. Esperança de que família podia ser reconstruída, de que amor podia existir novamente. Em janeiro, 5 meses após a exposição, Lívia assinou um contrato de associação júnior com Paulo Roberto. Seu primeiro projeto grande, o redesign de 3 abrigos para pessoas em situação de rua em Curitiba, financiado pela prefeitura. No dia da assinatura, Gustavo a levou para um jantar especial no restaurante Skylight, um local icônico com vista panorâmica da cidade. Estou orgulhoso de você, ele disse, segurando sua mão sobre a mesa. Do que você construiu, de quem você é. Não teria conseguido sem você e Alice? Sim, teria. Talvez demorasse mais, mas você teria. Você é mais forte que imagina. Lívia sorriu, mas ficou séria. Gustavo, preciso perguntar algo. Qualquer coisa. Você ainda sente culpa por Fernanda? Por seguir em frente? Ele pensou cuidadosamente. Às vezes, a culpa provavelmente nunca vai embora completamente, mas não me paralisa mais. E eu acho que Fernanda ficaria feliz de me ver feliz de novo. Ela nunca quis que eu vivesse em luto eterno. Você acha que ela aprovaria? Nós? Sim, ela tinha bom coração. Teria amado como você cuida de Alice. Ele pausou. E teria rido de como demorei para perceber o óbvio. Qual óbvio? Gustavo se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Do bolso, tirou uma pequena caixa. Lívia Torres, eu te amo. Você me ensinou a viver novamente, me mostrou que família é escolha tanto quanto sangue, e fez minha filha sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Casa comigo? Lívia estava chorando, rindo, acenando freneticamente. Sim! 1000 vezes sim! 1 ano depois, o terminal do Cabral estava movimentado para uma quinta-feira à noite. Lívia Torres Mendes, ela manteve os 2 sobrenomes, caminhava pela plataforma de mãos dadas com Alice, agora com 7 anos, enquanto Gustavo carregava a mochila da menina. Lívia vestia roupa profissional. Uma reunião com a Secretaria de Urbanismo acabara de terminar. Seu escritório,
Torres em Associados Arquitetura Sustentável completaria 6 meses na próxima semana. Gustavo era investidor minoritário, mas Lívia mantinha controle criativo total. Mamãe Lívia, olha! Alice puxou sua mão, apontando. Lívia seguiu o olhar da menina e viu uma jovem mulher sentada sozinha no banco. O mesmo banco onde ela estivera 15 meses atrás. A mulher tinha cerca de 25 anos, roupas sujas, pés descalços, e chorava silenciosamente, olhando um celular com a tela quebrada. Ela está triste como você estava? Alice sussurrou. Podemos ajudar? Lívia olhou para Gustavo, que acenou encorajadoramente. Ela se ajoelhou ao nível de Alice. O que você acha que devemos fazer? Alice pensou, seu rosto sério. Conversar com ela. Tratar ela como pessoa, não como invisível. Como você me ensinou. Muito bem, querida. Vamos juntas. Elas se aproximaram cuidadosamente. A mulher ergueu os olhos, assustada, limpando as lágrimas rapidamente. Desculpe incomodar, Lívia disse gentilmente, sentando no banco ao lado dela. Você está bem? A mulher riu amargamente. Estou ótima. Perdi meu emprego semana passada. Fui despejada ontem e meu celular acabou de quebrar. Então sim, maravilhosa. Seu nome é Júlia. Por quê? Porque pessoas têm nomes e histórias e merecem ser vistas. Lívia tirou um cartão da bolsa. Meu nome é Lívia. Há 15 meses eu estava sentada exatamente neste banco, no seu lugar. Sem casa, sem esperança, sem saber como recomeçar. Júlia pegou o cartão, lendo Torres em Associados Arquitetura Sustentável. Ela olhou para Lívia confusa. Você estava sem teto? Por 6 meses. Perdi tudo por causa de fraude do meu ex-sócio. Sei exatamente como você está se sentindo agora. Assustada, envergonhada, invisível. Como você saiu? Lívia sorriu para Alice. Esta menina incrível me viu quando o mundo inteiro me ignorava e me deu chance de recomeçar. Ela virou para Júlia. Não posso oferecer milagres, mas posso oferecer recursos reais. Ela anotou no verso do cartão endereços de 3 abrigos seguros, organizações que ajudavam com entrevistas de emprego, grupos de apoio e seu próprio número de celular. O primeiro abrigo dessa lista, Casa Esperança no Rebouças, tem vagas esta semana. Diga que eu te mandei. Eles têm chuveiros, roupas limpas, ajudam com currículo. Não é perfeito, mas é um começo. Júlia segurava o cartão com mãos trêmulas. Por que você está fazendo isso? Porque alguém fez por mim, e porque recomeços são possíveis, mas são mais fáceis quando alguém acredita em você. Lívia pausou. Meu escritório tem um programa de estágio para pessoas reconstruindo vidas. Não é caridade, é trabalho real, salário real. Se você tiver interesse, liga para esse número em 2 semanas. 2 semanas? Tempo para você se estabilizar um pouco, tomar banho, conseguir roupas limpas, processar. Não quero que você venha desesperada. Quero que você venha pronta. Alice, que observava quieta, de repente estendeu seu lanche. Você precisa comer também. Sempre é melhor pensar com a barriga cheia. Júlia olhou para a menina, depois para o saco de papel, depois para Lívia, e começou a chorar novamente, mas desta vez, lágrimas de alívio. Obrigada. Muito obrigada. O ônibus chegou. Gustavo, que observara tudo de longe, juntou-se a elas. Júlia, boa sorte, Lívia disse levantando. E lembra, 2 semanas, liga. Enquanto entravam no ônibus, Alice apertou as mãos de Lívia e Gustavo. Mamãe Lívia, ela vai ficar bem? Não sei, querida. Recomeçar é difícil, mas demos a ela ferramentas e esperança. O resto depende dela. Como dependeu de você? Exatamente. Como dependeu de mim? Gustavo puxou Lívia para perto, beijando o topo de sua cabeça. Você é incrível, sabe disso? Aprendi com uma menina de 5 anos, muito sábia. Através da janela, viram Júlia, ainda sentada no banco, segurando o cartão como uma tábua de salvação, olhando o lanche que Alice dera. 3 meses depois, Júlia apareceu no escritório de Lívia. Limpa, usando roupa de entrevista emprestada, trazendo currículo impresso. Você veio? Lívia disse sorrindo. Você pediu 2 semanas. Levei 3 meses. Desculpa. Não precisa desculpas. Você veio, é o que importa. Júlia começou como assistente administrativa, mas mostrou talento natural para a coordenação de projetos. Em 6 meses seria promovida. Em 1 ano, estaria pagando adiante, ajudando outra pessoa em situação semelhante. O casamento de Lívia e Gustavo foi íntimo. Apenas família próxima e amigos reais, no jardim da mansão no Ecoville, decorado com flores simples e luzes de fada. Alice foi a daminha, usando o vestido rosa que ela mesma escolheu, carregando as alianças com seriedade adorável.
Heloísa estava lá, genuinamente sorrindo. Dona Sônia, Marta, Roberto e Dona Maria compareceram como convidados, não funcionários. Doutora Renata estava lá, Paulo Roberto e, no fundo, parcialmente desfocada em fotos, mas claramente presente, Júlia, usando seu primeiro terno profissional, olhos brilhando com gratidão e esperança. Durante os votos, Gustavo disse: Lívia, você me ensinou que família não é apenas quem nascemos com, é quem escolhemos, quem nos escolhe de volta, quem fica quando tudo é difícil. Você escolheu ficar, e eu escolho você todos os dias para sempre. Lívia, chorando, respondeu: Gustavo, há 15 meses eu não tinha nada. Hoje tenho tudo, não por causa de dinheiro ou status, por causa de amor. Amor que não pede perfeição, apenas presença. Você e Alice me viram quando eu era invisível. Agora prometo passar o resto da vida vendo vocês também. Quando se beijaram, Alice gritou: Finalmente! Fazendo todos rirem. Na recepção, Alice, agora com 8 anos, subiu em uma cadeira para fazer um brinde não programado. Minha professora perguntou o que é família. Ela disse com voz clara. Eu disse: família não é só sangue. É quem escolhe ficar quando tudo é difícil. É quem te vê quando você é invisível. É quem te ajuda a ser você de novo. Mamãe Fernanda me ensinou amor primeiro. Mamãe Lívia me ensinou que amor pode acontecer de novo. E papai finalmente aprendeu a não ter medo. Silêncio, depois aplausos. Lívia abraçou Alice forte, sussurrando: Obrigada, meu amor. Pelo quê? Por me ver naquela noite, por me dar chance, por me fazer parte da sua família. Alice a abraçou de volta. Você sempre foi família. Só demorou para todo mundo perceber. Enquanto a festa continuava, Lívia olhou ao redor. Gustavo conversando com Paulo Roberto sobre projeto novo, Alice dançando com Heloísa, Júlia rindo com Dona Maria, e compreendeu. Ela não apenas reconstruíra a sua vida, ela construíra uma nova vida, melhor, mais verdadeira. E tudo começara com uma menina de 5 anos que dissera a verdade simples: Você não tem lar e eu não tenho mãe. Somos iguais. Elas eram iguais. E juntas, com Gustavo, tornaram-se família.